Olá, meus queridos, tudo bom? E aí, vamos lá, dando sequência, que eu sei que você não me deixou um segundo, só finalizou a aula anterior e já deu o play na aula de agora. Hoje, né, nessa aulinha, nessa aula bacana, a gente vai estudar sobre os princípios que se relacionam à prova, teoria geral da prova. Então, vejam vocês que nas aulas iniciais nós já tivemos um basicão sobre os princípios. Então, eu remeto você, querido aluno do LAC, lá aquelas aulas iniciais, aquela parte principiológica do processo penal. Então, hoje, na aula, nós vamos apenas revisitar alguns princípios e com o enfoque daquilo que não foi abordado nas aulas anteriores, beleza? Então, dando início, então, aos princípios da teoria geral da prova, nós temos o primeiro deles, que é o princípio da presunção de inocência ou da presunção de não culpa ou não culpabilidade. Então, vejam vocês que nós tivemos uma aula de meia hora, praticamente, nos encontros iniciais, em que eu abordei o princípio da presunção de inocência. Mas só para a gente rememorar, né, recordar é viver. O artigo 5º, ele trabalha com a nomenclatura princípio da presunção de não culpa, tendo em vista que o artigo 5º, ele diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, aqui nós temos uma presunção de não culpa. E essa não culpa está vinculada a quê, gente? Trânsito em julgado. Tá? Então, veja que é diferente da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz o seguinte: toda pessoa acusada de um delito tem o direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Aqui nós temos o quê? Princípio da presunção de inocência. Então, embora, né, hoje nós temos uma controvérsia muito grande com relação a isso, quando eu for dar uma aula de sentença penal, a gente vai voltar nesse tema, e aí lá nós vamos estudar bastante sobre isso, sobre a execução provisória da pena. Mas, por hora, né, enquanto tecnicamente a Constituição adota o princípio da presunção de não culpa vinculado ao trânsito em julgado, aqui nós temos o princípio da presunção de inocência, que é trazido por um diploma internacional. Tá? Então, na sua prova, geralmente eles vão tratar como sinônimos, mas fiquem atentos. Se dizer sobre a CAD, quer dizer presunção de inocência. Se dizer sobre o artigo 5º e estiver falando sobre não culpa, quer dizer culpabilidade, tá? Então, muita atenção para esse detalhe do princípio. Então, também assim, esse princípio se vincula à teoria geral das provas, ok? En passant, rapidamente sobre ele, já tivemos uma aula bem legal sobre esse princípio. Dando continuidade aos princípios, nós temos o princípio da busca da verdade real, também chamado verdade material. Aqui, pessoal, o que temos de interessante nesse princípio? Diferente do processo civil, em que se trabalha com a verdade formal. Como assim formal, professora? Porque, no processo civil, o juiz ele vai prolatar uma sentença com base no que foi produzido no processo. O juiz ele não vai ficar buscando provas. Tá? Ele não vai se preocupar com a verdade real, verdade material. Ele vai se preocupar com a verdade formal. O que foi produzido ali naquele processo civil, que é apto a embasar o convencimento dele para, né, para condenar, para declarar, para executar, para mandar fazer. Então, veja que aqui, em matéria penal, não. No processo penal, nós trabalhamos com a busca real, né? A verdade material. Então, veja que, em razão disso, o que vai acontecer? O magistrado ele vai se movimentar sempre que entender a viabilidade para a produção de determinada prova, mesmo se essa prova não foi requerida nem pela acusação, nem pela defesa. Então, veja, em razão dos direitos individuais, quais os direitos individuais, professora? Liberdade de locomoção, o cara vai ser preso. Direito à vida, integridade física, com esses presídios do jeito que estão. Então, o que acontece? Indisponíveis, cabe ao juiz a busca da verdade real. Também hoje, né,
muitos têm chamado esse princípio de busca da verdade pelo juiz, tá? Mas verdade real cai bastante em prova, ok? Veja, de onde você tirou isso da sua cabeça? Claro que não, lá no artigo 156. Então, vejam, espero que estejam anotando nesse código, riscando o código. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, o magistrado, sem ser provocado, ele pode, né? Fazer o quê? Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sob ponto relevante. Então, veja que o magistrado, ele pode, né, mesmo depois de produzido tudo aquilo que aparentemente era o suficiente, antes da sentença, dizer, não, eu estou com uma dúvida, quero que se ouça tal testemunha. Fulana de tal foi referida no depoimento da testemunha tal, eu quero ouvir essa pessoa que foi mencionada. Então, o magistrado, ele sai da postura de inércia e age de ofício, sempre na busca dessa verdade real. Ele não fica ali esperando provocação. Se ele achar necessário, ele pode, de ofício, determinar essa produção probatória. Ok? Então, o que abaliza o magistrado a tomar essa postura no processo? O princípio da busca pela verdade real. Agora, o interessantíssimo é, na verdade, esse terceiro princípio, que é o princípio da não autoincriminação. Nenem tenetur sede tegere, tá, gente? Na verdade, latim, que chato, né? Chato, mas é o que cai em prova. Então, por isso eu coloquei aqui. Então, veja, onde que ele está? Ele está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e também na Constituição Federal. Na Convenção Americana de Direitos Humanos, a redação é a seguinte: garantias judiciais. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, a pessoa humana, nem a confessar-se culpada. Na Constituição, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, preso, a pessoa que é acusada, ela não é obrigada a produzir prova contra si mesma. E isso está tanto na Convenção Americana de Direitos Humanos, como também na Constituição Federal. Agora, dentro dessa vertente, desse princípio, nós temos alguns detalhes. Tá? Então, o primeiro deles, direito ao silêncio ou ao de permanecer calado. Então, veja, se eu permanecer em silêncio durante o meu interrogatório, seja na fase policial ou judicial, esse meu silêncio não importa em confissão. Ok? O magistrado ele não pode se utilizar dessa minha postura para formular o seu conhecimento. Agora, direito à mentira, não. Direito à mentira é diferente de direito ao silêncio. Então, se eu minto, se eu digo que não sou eu, é muito melhor que eu permaneça em silêncio. Nos Estados Unidos, nós temos o crime de perjúrio, que é esse, quando a pessoa mente, ok? No Brasil, o que acontece? Se a pessoa mente para negar a autoria, que é uma mentira defensiva, então me defendi. Você matou fulano? Não, não matei. Ponto. Também não falei quem que era. Essa mentira ela é tolerada pelo nosso sistema. Tá? Agora, a mentira agressiva, que é aquela mentira na qual eu nego a autoria e falo que foi fulano de tal, então eu estou imputando a outra pessoa a prática de determinado crime, nesse caso, nesse meu exemplo do homicídio, poderá ser uma denunciação caluniosa. Então, a mentira agressiva, que é aquela em que eu imputo a alguém, além de negar a autoria do crime, muitas vezes ela pode caracterizar denunciação caluniosa, ok? Ou até mesmo um crime de calúnia. Então, nesse caso, a pessoa que é interrogada, a ela serão imputadas a prática de um ou de outro crime. Então, tem diferença. Agora, eu posso mentir só para negar, professora? Pode. Só para negar, sem atribuir a ninguém, o nosso ordenamento jurídico tolera, tendo em vista que no Brasil não há punição
para essa prática, diferente dos Estados Unidos. Lá, a pessoa responde pelo crime de perjúrio, ok? Temos um detalhe em razão disso, que está lá na parte final do artigo 198 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, né? O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Isso aqui não foi recepcionado pela nossa Constituição, ok? Então, professora, no meu código está escrito isso aqui ainda, está valendo? Não, não está. É que como o Código de Processo Penal, ele é antes da Constituição de 88, o que, que acontece? Aquilo que com ele é incompatível, com ela é incompatível, nós damos o nome de não recepção. E essa não recepção, ela não acarreta a supressão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.